Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos, então eu peço que, por favor, acompanhem a leitura que faremos do capítulo 8, a partir do verso 11 até o versículo 21. Marcos capítulo 8, a partir do verso 11 até o versículo 21. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: porque esta geração pede um sinal miraculoso, eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços de pães vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Olha, eu gostaria de usar esse texto hoje para falar sobre 4 coisas que Jesus Cristo não pode fazer. Eu sei que parece um paradoxo, uma contradição imensa, falar sobre algo que Jesus Cristo não pudesse fazer. Mas havia coisas, sim, que Jesus não fazia, e não fazia porque não podia. E não podia porque iam contra a essência de tudo aquilo que ele estava ensinando, e de tudo aquilo que ele estava pregando, e de tudo aquilo que ele estava proclamando. Há coisas que realmente Jesus não pode fazer, porque embora nós criemos expectativas a respeito delas, elas vão contra alguns dos seus pressupostos mais essenciais. E seria uma contradição fazer essas coisas. Por exemplo, vocês sabem que, além desses 4 evangelhos, durante muitos séculos, pelo menos até o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento ser fechado no ano 390, com a aceitação do livro do Apocalipse, que foi o último livro a ser aceito no cânon do Novo Testamento, como um livro inspirado e oficializado pela igreja, dada a dificuldade enorme que havia para interpretar o livro de Apocalipse, com aquelas imagens, aquelas figuras todas. Quase no 4º século só é que o livro do Apocalipse foi aceito no cânon do Novo Testamento, ou no que é considerado os livros inspirados do Novo Testamento. E havia também, durante pelo menos os 2 primeiros séculos, muitos evangelhos de Jesus correndo e sendo lidos. Nós temos notícias, por exemplo, de um evangelho chamado Evangelho de Tomé, um outro evangelho chamado Evangelho de Pedro, um outro evangelho chamado Evangelho de Judas,
E por aí havia uma série, pelo menos quase 3 dezenas de evangelhos e dos que foram chamados posteriormente de livros apócrifos. E por que é que eles não foram considerados livros inspirados e adicionados ao Novo Testamento? Por causa das narrativas contraditórias. Porque algumas coisas que aqueles livros, que aqueles evangelhos narravam, entravam em contradição profunda, imediata, com tudo que os evangelhos apostólicos que corriam entre as igrejas contavam. Havia, por exemplo, nesse evangelho de Tomé, uma cena de Jesus Cristo com 12, 13 anos, andando por um bosque e sentindo fome, e olhando para saber onde é que ele poderia ter alguma coisa para comer. E como não havia nada, ele vê uma macieira. Mas a macieira tinha as maçãs num galho muito alto que ele não podia alcançar. Então o texto diz que Jesus Cristo ordenou que a macieira viesse até ele. Então a macieira se dobra e vai até Jesus oferecendo-lhe um fruto. E Jesus então apanha aquela maçã e come. Essa é um dos episódios que estão narrados no Evangelho de Tomé. E por que é que isso não é aceito? Porque é uma situação extremamente caprichosa de Jesus Cristo, fazendo com que uma macieira se dobrasse a ele para lhe dar comida. Depois a gente vai ler no Evangelho que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E quando foi dada a ele a oportunidade de transformar pedras em pães, ele não quis. Então a narrativa entrava em conflito com algumas coisas mais essenciais da postura de Jesus com referência ao que ele fazia. Então nós temos nessas narrativas de Jesus, coisas que ele realmente se negou a fazer. E aqui nesse texto nós temos algumas coisas que Jesus mostrava que não podia fazer. A primeira delas, o que é que Jesus Cristo não faz e não pode fazer? Por uma questão de princípios e de sua própria postura. Jesus não faz e não pode fazer o milagre pelo milagre. O milagre em si como o centro do espetáculo. Na primeira parte do texto que nós lemos, o texto começa falando sobre os fariseus desafiando Jesus para fazer um milagre, para dar um sinal, para que ele, com um sinal prodigioso, com algo que fugisse do natural, com algo que fosse um apelo ao sobrenatural, mostrasse quem ele era, mostrasse que ele tinha poder. E aí o texto diz, e eu gosto dessa expressão no grego, a expressão no grego é exatamente essa, a tradução aqui está perfeita. Jesus olhou para eles e suspirou profundamente. Sabe o que é isso? Quando uma pessoa diz alguma coisa a você, que você olha e está vendo que aquilo é a estupidez da estupidez. E aí você faz assim, como quem diz, Senhor, dá-me paciência. Não tem gente que tem tem gente que tem um poder especial em fazer a gente pedir paciência a Deus. Não é? São as pessoas que Deus usa para que tenhamos paciência. São instrumentos de Deus para nos ensinarem a ter paciência. De vez em quando elas dizem umas coisas que a gente olha e diz assim, Senhor, dá-me paciência. Mas são necessários. São necessários. Às vezes, para a gente aprender a ter paciência, Jesus nos cerca dessas pessoas e deixa elas ali afinando a nossa paciência, afinando a nossa paciência. E graças a elas a gente se torna pessoas mais pacientes ainda. E quem sabe você ainda vai ser vizinho no céu dela por toda a eternidade, não é?
Aí seria até uma recompensa por toda a paciência que você está aprendendo a ter com elas. Mas o termo no grego é exatamente esse. Suspirou profundamente, como quem diz, ninguém merece ouvir isso, sabe? Porque o que eles estavam pedindo era algo que Jesus não podia fazer. Jesus não pode fazer o milagre pelo milagre. Então, de vez em quando as pessoas me perguntam isso, então eu vou aproveitar para deixar bem claro o que eu penso a respeito de milagre. Os milagres existem, porque nós lidamos com Deus que age fora da circunscrição apenas daquilo que consideramos possível, daquilo que consideramos lógico e daquilo que consideramos racional. Deus está acima da nossa lógica e acima do que nós consideramos racional. E Deus faz, sim, milagres. O que são milagres? Aquilo que para nós foge da normalidade, que foge de uma explicação lógica e racional, porque é uma outra esfera, é a esfera do sobrenatural de Deus. Porém, nenhum milagre de Deus é feito pelo milagre em si. Por isso que os milagres são chamados, no Evangelho de João, por exemplo, de sinais, que é uma outra palavra que significa que o milagre serve como ponte para levar a pessoa a um outro estágio de compreensão a respeito de Deus e a uma experiência pessoal com Deus, e não com o milagre. Nós não somos chamados para ter uma experiência com o milagre. Nós somos chamados para ter uma experiência com Deus. O milagre nos leva a ter uma experiência com Deus e a nos mostrar alguma coisa a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos que nós ainda não sabíamos e não conhecíamos. Então o milagre é uma ponte. Nenhum milagre é feito pelo próprio milagre, para que esse prodígio apenas sirva como centro de espetáculo. Por isso Jesus aqui se nega a dar um sinal que as pessoas queriam usar apenas como espetáculo, apenas como um prodígio espetacular. Porque Jesus não quer nos levar a uma experiência com o milagre, Ele quer nos levar a uma experiência com Deus, que é bem diferente. Então uma coisa que Jesus se nega a fazer é o milagre pelo milagre. Por isso ele respira profundamente e diz: essa gente não quer ver aqui algo que os aproxime de Deus. Essa gente está buscando alguma coisa para usar contra mim, que era o que eles queriam. A cada passo, o que eles queriam era uma armadilha para que Jesus Cristo se colocasse numa situação em que ele se tornasse vulnerável e pudessem atacá-lo. Conhecendo o coração daqueles líderes religiosos, Jesus se nega a isso e diz: eu não vou me prestar a esse papel. E ele diz: essa gente não vai ver nenhum sinal aqui, porque eles não estão buscando o Deus do milagre, eles estão buscando o milagre. Essa é a grande diferença. Muitas vezes nós somos ensinados a buscar o milagre. Não é o milagre que devemos buscar, é o Deus que faz milagres. O importante é a nossa comunhão com Ele. Então Jesus se nega a fazer o milagre espetáculo, o milagre sem causa, o milagre exibição, ou o milagre para atender meramente as expectativas humanas. Isso é uma coisa que Jesus não pode fazer, milagre por milagre. A segunda coisa que Jesus não pode fazer, e que o texto nos mostra, é uma fé
totalmente dissociada, separada do raciocínio. A fé, ela deve brotar da nossa capacidade de pensar, de tirar conclusões e de crer. A fé, ela é o produto, ela é o resultado de nós observarmos, refletirmos e decidirmos se queremos crer ou não naquilo. Por isso que ao ser humano foi dada a capacidade de pensar e de refletir. Por isso, quando o apóstolo Paulo chegou em Bereia e começou a pregar, os bereanos, diz o livro de Atos, foram para as suas casas conferir com as Escrituras, comparar se aquilo que Paulo estava dizendo realmente batia com as Escrituras. Isso é uma fé que vem do poder de refletir. Porque a fé sem reflexão é fanatismo. Qualquer fé sem reflexão é fanatismo. E o fanatismo é a mesma moeda, só que está do outro lado da moeda do ateísmo. O ateísmo diz não absolutamente. É um não absoluto. O fanatismo é um sim absoluto. É um sim sem reflexão. É um sim sem observação e capacidade de raciocínio. Agora, por que é que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos, quando Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ele estava querendo dizer o seguinte, cuidado com que esses homens aqui, que acabaram de falar comigo, pedindo um sinal, e não querendo Deus, querendo só o espetáculo da coisa, cuidado com esse tipo de fermento. Qual é a ideia? O que é que um fermento faz? O fermento leveda a massa, influencia a massa para que ela enche, para que ela cresça. É assim que você faz bolo, por exemplo, com fermento. Jesus está dizendo, cuidado com esse tipo de postura, para que não influencie vocês, para que vocês também não se tornem pessoas que buscam apenas sinais espetaculosos que não levam a Deus. Cuidado com esse fermento, cuidado com o fermento de Herodes, a maneira como ele dissemina o mal, como está influenciando as pessoas. Jesus chegou a chamar Herodes de raposa. Eu conheço essa raposa, disse Jesus. Então era isso que Jesus estava querendo dizer sobre influência do mal. Cuidado com a influência do mal. Não há nada que influencie tão facilmente quanto o mal. Se o bem influenciasse tão facilmente quanto o mal, a nossa sociedade seria muito melhor. Mas é mais fácil aprendermos e sermos influenciados pelo mal do que pelo bem. É claro, isso está na cara. Mas não foi isso que os discípulos entenderam. Como eles estavam sem pão, os discípulos disseram, ele está dizendo isso porque estamos sem pão, vamos sentir fome, e ele está dizendo, olha, cuidado, não fiquem pensando no pão, pensem em outra coisa. Para que pensar no fermento? Vocês não vão ter o que comer mesmo. Comecem a pensar em outras coisas. Aí Jesus diz para eles, espera lá, o que é isso? Vamos refletir. E aí, o Senhor Jesus dá uma aula de reflexão. Ele diz, vamos pensar. Vamos pensar. Lembram lá da primeira multiplicação dos pães? Sobrou pão para vocês? Sobrou. Muito bem. Lembram da segunda multiplicação dos pães? Sobrou pão para vocês? Sobrou. Muito bem. Por que é que vocês acham que agora faltaria pão?
Não é desse pão que eu estou falando. Eu estou citando uma outra imagem que não tem nada a ver com isso. Enquanto eu estou querendo voar com vocês para mais alto, vocês continuam rastejando. Vamos voar mais alto comigo um pouquinho. Então Jesus não conhece uma fé que não sabe refletir. Ele não conhece uma fé que não sabe aprender. Ele não conhece uma fé que não sabe pensar. Jesus não pode promover fé nos corações que estejam desvinculadas da nossa capacidade de pensar e de refletir. Essa é a segunda coisa que ele não pode fazer. E nem interessa a ele fazer. Jesus não quer ser seguido por um bando de fanáticos. Jesus quer discípulos. E quando a gente fala em discípulo, a gente está falando em aluno, porque discípulo é aluno. E quando a gente fala em aluno, a gente está falando de gente que está aprendendo. E quando a gente fala de gente que está aprendendo, a gente está falando de gente que está raciocinando, que está refletindo, que está pensando. Jesus não quer um bando de fanáticos. Jesus quer fé que saiba refletir, que saiba ver, colocar na balança, pesar prós e contras, avaliar a situação, tirar conclusões. Essa é a fé que Jesus quer nos corações. Então a segunda coisa que ele não pode fazer é fé sem reflexão. Ele não é o tipo de fé que ele promove. A terceira coisa que Jesus não pode fazer, a gente vê aqui que nesse diálogo com Jesus, ele está reportando os discípulos a experiências anteriores. A primeira multiplicação, a segunda multiplicação. Ele está fazendo com que os discípulos se lembrem. Então a terceira coisa que Jesus não pode fazer é tornar seus discípulos mais maduros, sem que eles passem por experiências na vida. Sem que eles passem por experiências que vão marcá-los, e sem que essas experiências que os marquem, sirvam como marcos, para que a partir delas, eles amadureçam. Primeira multiplicação, segunda multiplicação, lembram-se do que aconteceu? Ele chega a citar aqui o profeta Isaías: vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. Isso quem falou foi Isaías, lá numa profecia atrás. Esse povo tem olhos, mas não vê. Esse povo tem ouvidos, mas não ouve. Quer dizer, não sabe rememorar as coisas. É o próprio Isaías que diz ao povo: lembrem-se do que Deus já fez, lembrem-se das coisas antigas. O que Jesus Cristo está dizendo é que nós só crescemos com a experiência. E quando se trata de amadurecimento da fé, é a mesma coisa. Nós só nos tornamos maduros na fé quando nós temos experiências com Deus. E quando nós aprendemos com essas experiências na vida que temos com Deus. Ninguém amadurece sem passar por essas etapas de experiência, sem ter contato com essas coisas mais concretas, mais tangíveis da vida, sem que saiam da área da teoria e comecem a viver na área da prática. O que Deus chama de amadurecimento é exatamente essa transição. O que Deus espera de nós é essa transição da fé teórica para a fé prática. Isto é, de um discurso de fé para uma vida de fé, para um dia a dia de fé. É uma transição que precisamos fazer, e quando conseguimos fazer essa transição da teoria para a prática, nós estamos amadurecendo. Pessoas que permanecem só no campo da teoria da fé, permanecem nessa infantilidade da fé.
Não importa se tenham tantos anos de membros de igreja congregados a uma comunidade de fé, participantes de uma instituição religiosa, não importa, não é o tempo dentro de uma instituição religiosa que nos torna maduros. O que nos torna maduros são essas experiências de fé que nos tiram do campo teórico e nos colocam no campo da prática, da vivência da vida. Jesus não pode fazer com que pessoas amadureçam sem que elas passem por experiências na vida que as amadureçam. Então é natural que aconteçam situações na nossa vida que exijam de nós crescimento. A gente devia dar graças a Deus por cada situação difícil na vida que a gente passa. Porque a única maneira de nós amadurecermos é diante da situação difícil da vida que temos. Ninguém amadurece nas águas calmas do mar. Ninguém amadurece na lagoa. Quem permanece na lagoa não amadurece. É só quem parte para o mar, para as ondas do mar, para os ventos do mar, para os riscos do mar. É aí que a gente amadurece. Então, quando o Senhor nos permite passar por momentos difíceis, não é que Ele não nos ama. É interessante quantos líderes eu tenho visto, porque eu sou procurado por vários. Eu sou procurado por vários pastores, líderes, que desabam, literalmente desabam nas primeiras dificuldades, se desarvoram, perdem o norte. Aí tem um discurso muito bem construído, mas na primeira situação difícil que eles enfrentam, começam a questionar se Deus os ama. Eu já ouvi muita gente me perguntando se Deus tinha se esquecido deles, por causa de certos momentos difíceis que eles estavam vivendo. Os momentos difíceis são a grande prova de que Deus não se esqueceu da gente. Quando tudo fica igual, aí é possível que Ele tenha se esquecido. Quando tudo permanece do mesmo jeito, quando só há águas tranquilas, aí é bom a gente começar a desconfiar que Deus não está interessado na gente, não. É bom a gente começar a perguntar, será que Deus realmente está interessado em mim? Nada de diferente acontece. Eu não tenho uma luta, não tenho um desafio, não tenho uma aflição na vida. Mas quando as aflições na vida acontecem, aí a gente deve agradecer a Deus. Deus não está se esquecendo de mim, porque Ele está me colocando em situações que vão exigir que a minha fé se fortaleça, que eu amadureça, que eu tenha experiências que vão me colocar em pé e cada vez mais firme. A gente só se torna cada vez mais firme quanto mais ventania a gente enfrenta. Quando a gente não enfrenta ventania nenhuma, a gente cai na primeira brisa. Quando a gente não enfrenta ventania nenhuma, a gente cai no primeiro sopro. Mas quando você se acostuma a lidar com as ventanias, quando você se acostuma a remar contra a maré, olha, quem é que consegue derrubar do barco quem está acostumado a remar contra a maré? Quem é que consegue virar o barco de uma pessoa que está acostumada a remar contra a maré? Deus quer que aprendamos
a não deixar nossos barcos virarem. E a única maneira que nós temos de aprender a não deixar os nossos barcos virarem é aprendermos a remar nos ventos, é aprendermos a remar nas tempestades, é aprendermos a remar contra a maré. Então Jesus não faz um processo de amadurecimento sem que tenhamos experiências na vida. Lembrem-se de Jesus aos discípulos, lembrem-se daquela primeira experiência, lembrem-se da segunda, porque à medida em que vocês vão passando por essas experiências, isso vai fortalecendo vocês. Elas estão aí para fortalecer vocês. E por fim, a última coisa que Jesus Cristo não faz é colocar confiança em corações endurecidos, corações que se empedernizam, corações que endurecem, corações que se fecham, não aprendem a confiar. Os corações que aprendem a confiar são os corações maleáveis. Por isso Jesus Cristo diz a eles: o coração de vocês está endurecido, é por isso que vocês estão com medo de não ter pão, é por isso que vocês estão com medo de passar fome, é por isso que vocês não conseguem confiar no meu amor, é por isso que vocês não conseguem depender da minha graça, é por isso que vocês não conseguem recorrer à minha misericórdia. É por isso que vocês não conseguem receber o meu amor e perdoarem-se. É por isso que vocês não conseguem superar os seus traumas. É por isso que vocês não conseguem descansar nos meus propósitos. É porque vocês estão com o coração fechado, duro. E quem mantém o seu coração fechado, duro, diz o Senhor Jesus aos discípulos, não pode mesmo confiar. Aí ficam assim igual vocês. Eu estou aqui falando de um outro fermento, estou usando aqui uma outra ilustração, e vocês estão lá com medo de ficar sem pão. E vocês estão com medo de passar fome. E vocês trazem de novo isso para a escuridão e para as trevas do medo de vocês. O Senhor Jesus não pode fazer um milagre pelo milagre. O Senhor Jesus não pode produzir fé sem reflexão. O Senhor Jesus não pode produzir amadurecimento sem experiência. E o Senhor Jesus não pode produzir confiança em corações endurecidos. Ou nós tornamos nossos corações maleáveis, flexíveis, abertos, dispostos a confiar, ou continuaremos caminhando nas estradas do medo e da insegurança. E nos dias que nós vivemos hoje, nesses dias que vivemos hoje, onde a gente olha para os lados e não vê nenhum porto seguro, você não encontra um bendito cais seguro onde você possa amarrar seu barco. Você já percebeu isso? Você começa a olhar, procurar e nada, você não encontra um cais para poder ancorar seu barco e para dizer: dessa pedra, desse cais, não tem como eu desabar. Não tem. Porque à medida em que nós vamos observando essa sociedade injusta, maligna que nós vivemos, a grande experiência que temos numa sociedade como essa é a experiência da insegurança. Você entra para um tipo de trabalho, para um emprego, para um empreendimento, nenhuma segurança de que aquilo vai durar. Você elege
um governante seu, nenhuma segurança de que não vai fazer molecagens lá em cima, como qualquer moleque de rua. Você tem um dinheiro guardado, nenhuma segurança de que aquele banco não vá à bancarrota levando tudo que você tem. Você tem amigos que o cercam, nenhuma segurança de que não vão decepcioná-lo. Você vive momentos de paz dentro do seu lar, nenhuma segurança de que aquela paz vai continuar. Para onde quer que a gente olhe, procurando um cais seguro para ancorar nosso barco, não encontramos. Então, nessa vida que vivemos aqui, se nós estivermos olhando só para isso, nós vamos entrar em parafuso, como tem muita gente entrando. A ansiedade é o grande mal desse século. Tem nada mais ridículo do que um médico virar para você e dizer, não se estresse. Isso é ridículo, dá vontade de perguntar para o médico, o senhor consegue não se estressar? Como é que pode se estressar se você entra no carro, engata a primeira, engata a segunda, quando vai engatar a terceira, já tem um gaiato fazendo um negócio que tira você do prumo. E aquilo já produz raiva em você. E você já fica descontrolado ali, estressadíssimo. Quem é que não se estressa tendo que passar pela linha vermelha todo dia? Quem é que não se estressa tendo que sair à noite? Quem é que não se estressa se tiver alguma coisa que tiver que voltar 1h da manhã para casa, 2h da manhã? Quem é que não se estressa se tiver que ir numa churrascaria comer churrasco sabendo que aquilo pode te matar? Como é que você não se estressa? Claro que você se estressa. Então dizer, não se estresse é jogar a conversa fora. Nós vivemos num mundo em que é impossível nós não nos estressarmos. Então se a gente for olhar só para isso, a gente entra em parafuso. É por isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês estão com o coração endurecido? Porque se essas coisas, se esses medos, se essas inseguranças forem endurecendo o coração de vocês, vocês se tornarão cada vez piores com isso. É preciso quebrar isso aí. E a única maneira de quebrar isso aí é começarmos a confiar em Deus e no que Ele tem para nós. O único remédio que temos para ansiedade mais efetivo é aquele que Paulo receita na carta aos Filipenses. Quando ele diz, não andem ansiosos, mas em vez disso, levem a Deus todas as suas preocupações. Mas não é levem a Deus no sentido de mandar uma carta para Ele, como se manda uma carta para o Papai Noel, pedindo presente para o Natal. Levem a Deus, convivendo com Ele, tornando-se íntimos de Deus, colocando o seu coração no colo do Senhor, crescendo na presença de Deus, vendo como Deus vê, entendendo como Deus entende. Essa é a maneira de nós desenvolvermos confiança no nosso coração. Agora, só um coração maleável, flexível, nas mãos do Senhor, consegue aprender a ter confiança. Por isso nós vamos encerrar agora cantando esse hino que nós conhecemos tão bem. Deus cuidará de ti. Mas que a gente às vezes conhece tão bem, que a gente canta mecanicamente. Vamos cantar isso agora sob o prisma de aprendermos a ter confiança em Deus. Jesus não pode produzir confiança em corações duros. Vamos quebrantar os nossos corações diante dele e vamos deixar que nossos corações aprendam a confiar no Senhor.
Vamos ficar em pé e vamos cantar e encerrar professando